Olá, eu sou o Júlio de Medeiros e nesse vídeo, que é para a obtenção na nota final da matéria da disciplina de Teoria do Direito do PPGD da IMED, eu vou traçar algumas breves considerações a respeito da teoria da proporcionalidade de Robert Alexy e vou analisar a sua aplicação em um caso concreto, para o final tecer algumas singelas considerações. Inicialmente, é necessário frisar que Alexis é um filósofo alemão que se preocupa muito com os problemas da fundamentação e argumentação das decisões jurídicas, tendo trabalhado a fim de criar um meio para afastar o entendimento de que as decisões jurídicas estariam sujeitas à pessoalidade do julgador, carecendo de fundamentos jurídicos e argumentação lógica e racional, impregnadas, assim, com tons de arbitrariedade. Vale dizer que Alexei tentou afastar essa arbitrariedade com um método, uma ferramenta para dotar de mais racionalidade as decisões jurídicas e, assim, possibilitar uma maior fundamentação. Alexei partiu do entendimento anterior, que já considerava duas máximas parciais, a adequação e a necessidade, para desenvolver uma terceira parcial, a proporcionalidade em sentido estrito ou ponderação. A máxima parcial da adequação se refere à análise da capacidade de determinada medida fomentar ou promover um objetivo. A máxima da necessidade somente será analisada quando resolvida a análise da adequação. O exame da necessidade verificará se a limitação a um princípio jurídico é mesmo necessária ou se é possível atingir o mesmo resultado com a mesma intensidade por outro meio menos limitador ou gravoso. O exame da proporcionalidade em sentido estrito é aplicável somente quando superadas as análises da adequação e da necessidade. O exame da adequação e da necessidade se referem à busca da otimização dos princípios num plano fático, enquanto o exame da proporcionalidade em sentido estrito está diretamente ligado ao exame das condições jurídicas do caso concreto. Havendo necessidade de se lançar mão da proporcionalidade em sentido estrito, surge então a lei da ponderação. Conforme a lei da ponderação, quanto maior o grau de não satisfação ou afetação de um dos princípios, maior deve ser o grau de importância da satisfação do princípio colidente. Alexis defende que a importância da satisfação e intervenção em um princípio pode ser mensurada, dividindo os níveis de satisfação e intervenção em escalas leve, médio e severo. Essa atribuição de níveis de satisfação e intervenção na colisão entre princípios poderia ser aferida através de uma fórmula, a fórmula do peso concreto dos princípios. Mas Alexis assevera que, além dessa primeira lei a integrar a lei da ponderação, uma segunda lei também deve ser observada, a lei epistêmica. Essa lei prevê que quanto mais pesada for a intervenção em um direito fundamental, tanto maior terá de ser a certeza das premissas nas quais essa intervenção se baseia. Aqui também Alexis criou níveis. Os níveis certo ou garantido, sustentável ou plausível e o nível não evidente ou falso, para atribuir maior ou menor importância ao grau de certeza dos pressupostos jurídicos envolvidos em um caso concreto. Corresponderia dizer que, ao mitigar a atuação de um princípio jurídico, tanto quanto mais profunda fosse essa mitigação, mais evidentes e robustas deveriam ser as provas de que isso seria o correto a se fazer. Para uma decisão que apontasse a necessidade e adequação de uma profunda intervenção e mitigação de um princípio, certezas e evidências claras, robustas e consistentes
deveriam embasar essa decisão. A partir da aplicação da lei da ponderação, observadas as duas leis que a conformam, a lei epistêmica e a lei da interferência e subtração dos princípios, Alex criou a fórmula do peso dos princípios. E mais tarde, quando novos elementos foram adicionados com o objetivo de proporcionar maior certeza aos resultados, foi rebatizado como fórmula refinada. Partindo do até aqui exposto, você pode visualizar que Alex procura dotar de fundamentos racionais a atividade julgadora, para tornar mais correta e embasada a decisão. Isso demanda necessariamente que os argumentos utilizados sejam válidos e possíveis de serem demonstradas em toda a sua correção, o que passou a ser denominado como pretensão de correção, ou seja, a pretensão de que a decisão jurídica fosse dotada de argumentos lógicos e racionais possíveis de serem expostos. Contudo, não se pode deixar de mencionar uma crítica de que o fato de que a atribuição de pesos e valores aos princípios e aos fundamentos envolvidos no caso concreto para produzir os dados necessários para a aplicação da forma dos pesos dos princípios não deixa de ser contraditório, pois enquanto se busca afastar a arbitrariedade das decisões dos julgadores com a aplicação da teoria, a mesma teoria exige que os mesmos julgadores arbitrem, conforme o seu entendimento, valores aos elementos que instruirão a decisão. Eu vou passar, então, a análise da decisão jurídica do caso que eu chamei Balé-Pilates versus CREF 3. Resumidamente, estão em colisão, nesse caso, os princípios do livre exercício da profissão e o princípio da reserva legal profissional. Uma professora de dança que ministrava aulas online do método Balé-Pilates invocou o princípio constitucional do livre exercício da profissão em um mandato de segurança em que buscava impedir que o Conselho Regional de Educação Física da região 13, em Santa Catarina, que invocava o princípio da reserva legal profissional, impedisse a sua atuação profissional. Então, ela dava aulas de balé pilates e o Conselho Regional de Educação Física dizia que essas aulas eram atribuição exclusiva de profissionais da educação física registrados no Conselho, o que ela não era. Embora tivesse formação na área do movimento, como professora de dança de nível superior, ela não era uma educadora física. Era essa a discussão. Na sua decisão, o julgador atribuiu ao princípio do livre exercício da profissão ligações com outros princípios, como o da construção da personalidade, o desenvolvimento pessoal, a liberdade plena e a dignidade da pessoa humana. Por outro lado, ele argumentou, o julgador, que a autarquia, que funciona como um braço do poder público, em que pese o dever constitucional de proteção ao exercício profissional habilitado e registrado, deveria observar a legalidade e o prescrito pela legislação atinente, apontando para a inexistência de regras que sustentassem inequivocadamente o alegado princípio da reserva profissional. Vou trazer aqui alguns trechos da decisão, onde fica bem evidente a invocação da teoria da ponderação. Identificando a colisão de princípios fundamentais do livre exercício da profissão e da reserva legal profissional, procedeu o julgador com a submissão do caso ao exame da proporcionalidade, onde, nas suas palavras,
é necessário que as limitações implementadas pela legislação sejam proporcionais, adequadas aos fins que pretendem, necessárias para proteger os bens jurídicos colidentes e proporcional em sentido estrito. Discorreu ainda o julgador sobre seu entendimento acerca da teoria da proporcionalidade de Robert Alex, invocando diversos autores que discorreram sobre a teoria. Após todas as considerações e de uma extensa jurisprudência que apontava exclusivamente para um entendimento, o julgador expressou sua conclusão de que, ao crivo da proporcionalidade em sentido estrito, ainda que seja recomendável que o profissional detenha o título, no caso, o registro no Conselho Regional de Educação Física, o custo da restrição ao exercício da profissão a milhares de pessoas em época de crise, bem como o prejuízo à proteção dos alunos, a restrição ao livre exercício da profissão não pode ser operada no caso concreto. Eu trago, então, as considerações finais a respeito do tema e do caso concreto analisado, considerando, então, que a teoria da proporcionalidade de Robert Alex, enquanto ferramenta e corretamente aplicada, pode sim proporcionar uma maior reflexão e direcionar o julgador para uma decisão mais racional e melhor fundamentada. O que afastaria, então, essa decisão da arbitrariedade do juiz. Contudo, essa arbitrariedade das decisões jurídicas que o autor busca afastar com a aplicação da teoria da proporcionalidade, embora ela possa ser fortemente mitigada frente à racionalização que promove a teoria, não resta afastada por completo, pois necessariamente na atribuição de maior ou menor valor de importância aos elementos da fórmula do peso dos princípios, resta evidente uma atividade de valoração pessoal do julgador, que parte única e solitariamente das suas impressões e que será invariavelmente impregnada pela sua carga emocional, pela sua formação, crenças, ideologias e outros aspectos. Por sua vez, o caso analisado, embora transpareça que o julgador tenha se valido da teoria da proporcionalidade de Robert Alex para embasar a decisão, o que fica evidente é a situação que o professor Fausto Santos de Moraes já identificou na sua obra Ponderação e Arbitrariedade. Ou seja, em que pese invocar os preceitos da teoria da proporcionalidade e mesmo citar essa teoria nas suas decisões, a grande maioria, a esmagadora maioria dos julgadores não aplicam corretamente essa teoria e nem a aplicam em toda a sua extensão, fazendo apenas uma análise parcial e superficial sobre alguns conceitos básicos da teoria, e prevalecendo, então, o que o autor e também os estudiosos da teoria, no caso o professor Fausto, chamam da arbitrariedade judicial. Como um dos requisitos do vídeo é um tempo exíguo, muitos conceitos importantes tiveram que ser deixados de fora, e eu espero ter abordado ao menos o mínimo necessário para que seja compreensível a teoria, o tema escolhido. Agradeço pela atenção e fico à disposição nos comentários aqui do vídeo ou pelas redes sociais para qualquer esclarecimento. Obrigado.